Bom dia e que a graça do Senhor Jesus reine sobre a sua vida e te conceda uma segunda-feira cheia das bênçãos do céu. Hoje a nossa meditação, nosso devocional vai ser no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. E nós vamos fazer uma breve leitura aqui do versículo 4 e 5. Vai aparecer do meu lado direito o texto para você acompanhar a leitura junto comigo e ser edificado da palavra de Deus. Vejamos então o que está escrito. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo... Nós vamos fazer este devocional em 4 partes. A primeira parte será Deus fala com o homem e com a mulher. A segunda parte será posição e disposição. E a terceira parte, que é a parte que mais falou ao meu coração, e eu recomendo que você fique até esse momento em que nós vamos falar do terceiro tópico, que é o vaso estragou. É algo maravilhoso que nós vamos extrair desse texto aqui. E o quarto ponto é a soberania de Deus. Eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, fazer parte dessa família que está crescendo no devocional. Todos os dias, eu e você vamos estudar a palavra de Deus e ser alimentado por ela, pois é ela que rege as nossas vidas. O primeiro ponto é o versículo de número 1 do capítulo de número 18, que diz... A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo. Eu achei isso interessante, porque é uma forma de Deus comunicar com o profeta. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, o profeta. E Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher. Desde que o homem ou a mulher se coloque à disposição de ouvir a voz de Deus. Deus não está distante a ponto de nós não conseguirmos ter um contato com Ele. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Ele habita dentro de você através do Espírito Santo. E você pode ter uma comunhão, você pode conversar com Deus Pai. Você não precisa de intermediários. Somente você pode receber a palavra de Deus e ser edificado. Então nós vemos que a palavra do Senhor veio a Jeremias. E Deus fala assim com o homem e com a mulher que se dispõe a ouvir a sua voz. Quando olhamos em Mateus capítulo 6, versículo 6 também, está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. Então veja que Jesus está falando do indivíduo. Esse indivíduo, ele não tem o intermédio de ninguém. É somente ele, dentro de um quarto, falando com o pai que está em secreto. E aí diz o versículo: E teu pai que vê em secreto te recompensará ou vai te responder. Então nós temos um Deus que olha para o homem, para a mulher, que se colocou à disposição de falar com ele, e ele fala, e ele se comunica dentro do coração, com voz maravilhosa, ele fala àquele que se dispõe a ouvir. E eu quero dizer que Deus deseja falar com você todos os dias. Deus deseja falar comigo em todas as horas, porque Ele é o nosso Pai e Ele nos acompanha. Amém? Vamos ver aqui o segundo ponto. Diz posição e disposição, que é os versículos 2 e 3. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupando com a sua obra sobre as rodas. Então o primeiro ponto é a chamada de Deus: levanta. E ele levantou, e diz, e desce, e ele desceu, porque ele viu. Então Deus nos chama a uma posição, porque se levantar fala de um comportamento, de uma ação, de querer corresponder à vontade de Deus, e este descer fala de disposição, de estar disponível para ouvir a voz de Deus. E isso é interessante porque então Jeremias faz essas atitudes, e quando ele desce, diz que ele então se vê na casa do oleiro e vê lá aquele homem trabalhando com uma obra de barro sobre as rodas. Então quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, e nós temos a posição, o posicionamento de viver a voz de Deus que está nos direcionando, nós começamos a ver a vontade de Deus. Deus queria que Jeremias visse aquela obra acontecendo. Mas se Jeremias não levanta e se Jeremias não desce,
ele não veria. Mas Jeremias se levantou e desceu, posição e disposição, e então ele começou a ver a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Diz o versículo 4 e 5 que lemos: como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha que interessante. Jeremias então está vendo aquele homem moldando aquele barro, e ele vai vendo a construção, indo formando ali um vaso, mas de repente o vaso se estraga, o barro se amassa, se recontorce todo na mão do oleiro. E é interessante que é o barro que tem essa atitude de se quebrar na mão do oleiro. E eu quero dizer aqui algo maravilhoso da parte de Deus, que a melhor coisa que o ser humano pode fazer é se quebrar na mão de Deus, é chegar na mão de Deus e dizer: Deus, eu sou miserável, eu sou carente de Ti, eu preciso do Senhor. Essa é a melhor atitude. E quando ele então se quebra, que é o símbolo aqui do barro, é como se fosse uma pessoa se humilhando na mão do Senhor, diz: tornou a fazer dele outro vaso. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É Deus então pegando o vaso que está estragado, pegando o barro que está ali todo recontorcido, pegar aquele monte de barro e, em vez de jogar fora, utilizar a mesma massa, o mesmo barro, para fazer um outro vaso. E diz a palavra do Senhor: conforme parece bem aos seus olhos fazer. Aleluia! Então nós vemos aqui Deus num símbolo ali, falando através dessa visão com Jeremias, dizendo: eu pego algo e começo a fazer. E aquela pessoa que está na minha mão sendo moldada, às vezes ela se quebra, mas eu não jogo ela fora. Pelo contrário, eu uso a mesma massa, a mesma pessoa, e eu começo a modelar novamente, conforme a minha vontade. Às vezes, eu e você, a gente pode estar passando por dias de dificuldade. Saiba que é a mão de Deus que está te moldando. Mas Jeremias, está doendo, está me apertando, está sendo difícil para mim, mas a questão é única: você está na mão de Deus. E é isso que importa. O que importa para nós é estar nas mãos de Deus, pois é ali que nós encontramos a nossa bênção, porque Ele vai fazer de nós o que é melhor aos seus olhos fazer. E se tem alguém que sabe o que é bom para a minha vida e para a tua vida, é Deus Pai Todo-Poderoso que está assentado no céu. Vejamos então o quarto ponto. Depois desse quarto ponto, nós vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso dia. A soberania de Deus. Diz o versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus diz ali para Jeremias, para ele anunciar a Israel, que a nação estava na mão de Deus, e que Deus estava cuidando deles, zelando deles. Ele diz: assim sois vós na minha mão. É interessante porque o Senhor Deus está dizendo: vocês estão aqui, nas palmas da minha mão. Às vezes vocês podem se sentir apertados, às vezes vocês podem se sentir humilhados, mas saiba que é a minha mão que está moldando e aperfeiçoando vocês. Amém? Que nós possamos então entender deste modo, que embora as tribulações e as provações estejam acontecendo, devemos entender que é a mão de Deus trabalhando, melhorando o seu caráter, melhorando a sua família, melhorando os seus relacionamentos, melhorando o seu ministério, melhorando tudo, porque Deus faz o que é bom. Amém? Meu querido e minha querida, vamos para a oração neste momento, apresentando o nosso dia ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece as vidas que estão assistindo este vídeo, e nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre ele. Pedimos que o Senhor, meu Deus, venha alcançá-los com a Tua graça maravilhosa, e que nós, ó Deus, não venhamos a sair de maneira nenhuma das Tuas mãos. Pelo contrário, Senhor, nos segura bem, Senhor, nos segura bem nas Tuas mãos, e faça da nossa vida a Tua vontade. E nos ajude, Senhor, a enxergar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Assim nós apresentamos a nossa segunda-feira nas Tuas mãos, pedindo a proteção e o Teu amparo sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. E eu te espero aqui amanhã,